Boa noite a todos nossos queridos alunos do cursos teológicos, o curso básico, médio, bacharel em teologia, hebraico, aramaico, grego, seminário temático mensal e a todos queridos do Enquetes Teológicas com FTLB. A todos os nossos queridos inscritos aqui no canal, um grande abraço a todos vocês. Já foi muito divulgado a live de hoje, temos um grande amigo e também convidado, e antes de estarmos apresentando o professor convidado, eu peço que vocês aguardem só um pouquinho, pois estaremos fazendo o envio do link aqui para algumas pessoas, aqui alguns grupos da faculdade, grupos de WhatsApp, grupos de rede social. É importante destacar que nós já estamos ao vivo, ok? Nós já estamos ao vivo e eu gostaria que vocês me ajudassem nesse trabalho. Peguem aí e divulguem para que outras pessoas tenham acesso ao trabalho, né? E outras pessoas possam participar ao vivo conosco. Lembrando que também vai ter o momento das perguntas, então vocês poderão perguntar sobre a temática que está sendo abordada diretamente ao professor. Então, vale a pena estarem aí conosco, ao vivo, em mais uma live aqui comigo, professor Roberto Silva, da Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas. Tem sido um prazer trabalhar tantos temas teológicos com nossos amigos, com os inscritos aqui no canal, com alunos, ex-alunos, com estudantes, tanto da área da teologia como das ciências da religião, e também da filosofia, da sociologia e tantas outras áreas. Tem sido muito importante todos os professores que têm passado aqui pelo nosso canal e compartilhado conhecimento. Já estamos terminando aqui a parte de divulgar através do link. E vocês que podem, peguem o link aí e repassem para todos aqueles que vocês conhecem e que podem, assim, nos ajudar divulgando o trabalho aqui das lives teológicas, juntamente com o professor Roberto Silva e todos os nossos convidados, os professores convidados. Ok? Bem, a todos aqui que estão recebendo este link, venham participar ao vivo conosco de mais uma live teológica. Ok, nós já divulgamos aqui para o pessoal ter acesso direto ao link. Agora sim, quero dizer mais uma vez, boa noite a todos que já estão ao vivo conosco, todos que já estão online aqui participando ao vivo conosco, todos os nossos alunos dos cursos teológicos, dos cursos de línguas, dos cursos presenciais e dos cursos à distância, todos os inscritos aqui no canal. Obrigado a vocês que também já compartilharam o link para outras pessoas terem acesso. Hoje nós estaremos discutindo uma questão muito importante a respeito das construções literárias do Gênesis. O professor convidado estará trabalhando do capítulo 35 ao capítulo 50. Professor convidado, quero falar um pouquinho dele e já passar para ele também dar as suas primeiras considerações. É o professor doutor Fernando Ripoli. Doutor Fernando Ripoli eu já conheço há alguns anos e já tive o privilégio de cursar alguns dos cursos que eu mesmo é formado ao seu lado, né, dividindo a cadeira da universidade, aprendendo junto, e é um prazer poder recepcioná-lo aqui no canal. O professor Fernando Ripoli é doutor em Ciências da Religião, é mestre em Ciências de Religião, é pós em História e Teologia do Protestantismo Brasileiro, também é pós-graduado em Ciências da Religião, bacharel em Teologia, graduado em Formação Pedagógica de Docentes em História, graduado em História, graduado em Pedagogia, graduado em Filosofia
e para não ficar só no exercício intelectual, ele também é graduado em Educação Física. Professor Dr. Fernando Ripoli, é um prazer recepcioná-lo aqui no canal, companheiro. A palavra está contigo aí para suas considerações iniciais. Olá a todos amigos e amigas aqui do canal do professor Dr. Roberto. É um prazer tê-los, estar aqui com vocês nessa noite para poder falar um pouco sobre as costuras literárias do texto de Gênesis 37 ao capítulo de número 50. Quero também aqui dar bem-vindos a todos os amigos e amigas aqui no canal do Instagram, que é o meu canal, @Prof. Fernando Ripoli, que também nos assiste nesta noite, onde falaremos com compartilhamento aqui com o professor Roberto Silva no seu canal no YouTube. Então, você que está aqui no Instagram, se quiser entrar também lá no canal do professor Roberto para conhecer o trabalho do professor Roberto e da faculdade, que ele é reitor da faculdade, fique à vontade. Estamos aqui ao vivo no YouTube e também no Instagram. Ok, um forte abraço para a galera que está acompanhando aí pelo Instagram do professor Dr. Fernando Ripoli. E se vocês puderem também ir para o YouTube, porque haverá um momento de perguntas, e eu só tenho como controlar a pergunta de vocês aqui pelo chat do aplicativo que nós estamos fazendo, que está vinculado junto ao YouTube. Então, aqueles que querem interagir com perguntas, vale a pena dar uma passadinha lá no canal, assistir também pelo canal do YouTube, e no momento das perguntas, elaborar as suas perguntas pelo chat, pois as mesmas serão lidas e direcionadas ao nosso convidado, professor Fernando Ripoli. Queridos, o professor Fernando Ripoli, além de toda essa bagagem acadêmica, através dos seus cursos de graduação e pós-graduação, lato sensu, stricto sensu, ele tem um vasto trabalho docente também de alguns anos, é professor de algumas universidades, hoje atua, né, na Universidade Metodista de São Paulo como docente e outras faculdades. Já lecionou também aqui na nossa Faculdade de Teologia, Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas, FTLB, um semestre, se eu não me engano, foi a disciplina de História do Cristianismo Contemporâneo. Faz tempo, professor, foi essa disciplina? A História do Pentecostalismo Brasileiro. Ah, sim, que bom. Eu me lembro das... eu me lembro das polêmicas que deu na sua aula, né? Ah, que bom! O pessoal talvez acostumado com aquela linha mais institucional, e o professor trabalhou linhas da sociologia da religião, com os teóricos mais críticos, e eu lembro que foi muito bom, teve muita interatividade, discussões e debates, foi muito bom. Bem, professor, mas esse tema é muito bom, né? E aí nós vamos nos lembrar até daquele período que estudamos juntos, o curso de História e Teologia do Protestantismo, todos os debates calorosos que saíam na classe. Sim, com certeza. Vamos deixar para talvez uma próxima live, que é um tema muito importante também. Na nossa live de hoje, trabalhando com o professor, as construções literárias, propriamente no Gênesis, do capítulo 35 ao capítulo 50, nós temos algumas perguntas que foram elaboradas, e eu já vou estar fazendo a primeira pergunta para o professor e deixar o professor trabalhar essa pergunta. Então, a primeira pergunta: a história de José é vista como uma novela judaica? Mais uma vez. A história de José é vista como uma novela judaica? Então, palavra com o professor Fernando Ripoli para discorrer este assunto da primeira pergunta. Legal, obrigado, professor Roberto, por essa primeira questão, né? E para responder essa questão, essa pergunta, precisamos compreender brevemente que possuímos vários tipos
e gêneros literários na Bíblia hebraica. E nesse interim, estamos aqui nos referindo à questão da crítica literária, onde ela procura refazer o processo de formação literária da Bíblia. E como isso é possível? Como isso é possível fazer esse processo ou trabalhar com a crítica literária? Por meio da reconstrução das etapas anteriores à redação final. E para que isso seja realizado nos estudos da Bíblia hebraica, existem critérios que devem ser respeitados e que proporcionam um processo coerente e satisfatório. Já a crítica dos gêneros literários compara os textos formalmente semelhantes, sem ocupar dos conteúdos dos textos ou até mesmo buscando determinar o gênero literário a que pertence tais textos. Em particular, da Bíblia hebraica, e aí eu me refiro ao Primeiro Testamento, eu gosto mais dessa nomenclatura Primeiro Testamento, mas geralmente as pessoas que estudam a Bíblia, tanto a Bíblia hebraica quanto o Antigo Testamento, costumam a chamar de Antigo Testamento ou Velho Testamento. Eu gosto mais de utilizar Primeiro Testamento ou Bíblia hebraica. Eu me refiro aqui à Bíblia hebraica, que está relacionado ao Tanar, que nós conhecemos no cenário do protestantismo, ao Primeiro Testamento. Então, na Bíblia hebraica, possuímos uma série de gêneros literários próprios, embora não específicos dela. E estes gêneros literários foram encontrados pelos exegetas através de muito trabalho, de muita pesquisa em relação ao Primeiro Testamento. E aí, eu faria uma pergunta e já responderia. Quais seriam esses gêneros literários que nós podemos encontrar na Bíblia hebraica ou no Primeiro Testamento? Temos o gênero literário que está relacionado à novela, à narrativa histórica, à saga, à lenda, relatos de milagre, relatos de vocação, relatos de parábolas, entre outros. Agora, dentro dessa leitura, ou quando nós nos deparamos com esses gêneros literários na Bíblia hebraica, é importante observar ainda o Sitz im Leben, que é uma palavra em alemão que significa basicamente o lugar vivencial, ou a situação ou contexto vital em que o texto da Bíblia hebraica foi produzido. Neste caso, temos ainda por Sitz im Leben, portanto, aquilo que não se entende somente ao ambiente histórico, político, social ou econômico, na qual o texto foi composto ou na qual o texto foi redigido, e sim uma situação padrão ou regular que motiva o surgimento dos gêneros literários na Bíblia hebraica. Um exemplo bastante comum na Bíblia, seria aí no Primeiro Testamento ou no Antigo Testamento, é o ambiente da liturgia e do culto, que oferece uma estrutura e contexto para o desenvolvimento do gênero literário mais específico. Eu poderia aqui levantar um exemplo disso, que seria o texto de um capítulo de Josué, exclusivamente, que é o capítulo de número 6, o famoso texto da queda das muralhas, que, na verdade, dentro de uma perspectiva histórica, historiográfica, nunca existiu queda de muralha nesse período que foi construída a narrativa de Josué. Né? O texto ele está sendo escrito dentro de uma perspectiva do culto, e isso no pós-exílico babilônico. Lógico, obviamente que não temos aqui tempo para discorrer sobre as características literárias do texto de Josué, capítulo de número 6. Mas, se você tem dúvidas sobre isso, eu tenho uma live gravada no Instagram, exclusivamente sobre isso, onde falei com o pastor em Ribeirão Pires, pastor responsável, pastor presidente da Igreja Batista nos Braços do Pai, se eu não me engano, agora em abril. Então, se você tem dúvida se a muralha caiu ou não, na verdade, não existiu muralha lá, né? E qual o contexto, qual o contexto de Josué capítulo 6, entre lá no Instagram e assista a nossa live, que é uma live de 1h30, mais ou menos, falando só sobre esse personagem, né, Josué. Voltando aqui na questão da Bíblia hebraica, isso falando do gênero literário,
a Bíblia hebraica, ela tem os seus segredos e os seus ensinamentos, e revela a sua sabedoria àqueles ou aquelas que se dispõem a caminhar e a meditar por suas vastidões de sua sabedoria ou da sabedoria judaica. E aqui nós estamos falando exclusivamente dos textos que foram compostos, tanto os textos da Torá, que são lá o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Número, o Deuteronômio, os profetas anteriores, os profetas posteriores e os textos de sabedoria. Os estudos da Bíblia hebraica são comparativamente diferentes, porque cada autor tem uma visão, cada autor, cada pesquisador tem uma aproximação com aquilo que ele está trabalhando, com aquilo que ele está estudando. E aí eu posso dar um exemplo de mim. Eu começo trabalhando, estudando a Bíblia hebraica dentro de uma perspectiva do método histórico crítico. Depois eu passo não utilizar tanto assim o método histórico crítico, que é uma das ferramentas de estudo da exegese bíblica. Passo a olhar a Bíblia hebraica dentro de um viés mais histórico, mais historiográfico, usando as ferramentas que os historiadores utilizam para analisar textos no mundo antigo. E agora estou saindo um pouco desse olhar historiográfico, lógico, não abandonando, mas saindo um pouco e entrando mais nesse olhar literário ou dos conjuntos literários que nós possuímos na Bíblia hebraica. E como eu diria anteriormente, os estudos da Bíblia hebraica são diferentes, mas eles nos abrem portas exegéticas, literárias e etc., e também historiográficas, entre aspas. Sempre temos que ressaltar, eu preciso ressaltar isso, que os estudos da Bíblia hebraica abrem portas historiográficas, entre aspas, tá? Que isso seria já uma outra live, um tema de outra live. Mas alguns estudos sobre a Bíblia hebraica podem ser divergentes, afinal, todo ponto de vista é a vista de um ponto, ou é vista de um ponto, onde nos ensina a sabedoria popular. O importante é conseguir se aproximar ao contexto histórico que gerou o texto, e com isso entender o motivo das redações que o produziu. E aí eu venho aqui na primeira pergunta que o professor Roberto fez, a história de José é vista como uma novela judaica? Vamos chegar lá. Eu já falei de vários gêneros literários e saberemos se ela é uma novela judaica ou não. Disso resultará a atualização da mensagem para a realidade da comunidade que o lê. Então, a partir do contexto histórico que gerou o texto, e com isso nós iremos entender o motivo das redações dos redatores que o produziu. A novela bíblica é um gênero literário por excelência. E para entendermos esse exercício da interação entre a comunidade que produziu o texto e a comunidade que o lê, é importante nós entendermos que existe uma atualização importante para sabermos os contextos históricos, sempre aqui históricos entre aspas, que foram gerados aquele texto ou aqueles textos. E estas produções têm as suas interpretações e teologias próprias, como, por exemplo, a novela bíblica é um artifício popular que cresce em importância no período posterior ao exílio babilônico. E aí eu me atenho aqui a uma datação do século VI, 538, antes da Era Comum, a 145, aproximadamente, 140 antes da Era Comum. Então, a novela bíblica, ela é o gênero literário, falando da novela bíblica na Bíblia hebraica, no Antigo Testamento, ela assume o papel da profecia na defesa dos direitos do povo de Israel e mantém a esperança, apontando o caminho que esses personagens eles tinham como propósito de seguir. E falando de uma sociedade que cada vez mais centralizada no poder e também na religião, a novela bíblica ela se torna o respiro do clamor popular. Então, quando nós falamos que a novela bíblica se torna o respiro do clamor popular, nós estamos falando literalmente, ipsis literis, que esses redatores, eles redigiam
colocavam no texto da história de Israel aquilo que acontecia no seu chão social. E, lógico, obviamente, e das personagens centrais do seu enredo. Então, eles redigiam o seu drama social e inserindo ali os personagens centrais do seu enredo ou da sua história. E dentro dessa perspectiva, nós podemos observar que a novela bíblica é uma das portas de leitura que nós podemos também adentrá-la é a leitura sociológica, que adentra o texto bíblico. Nos gêneros novelescos, nós podemos encontrar o contexto também cultural, o contexto histórico na qual surgiram aquelas narrativas, que dessa forma fez-se necessário uma aproximação histórica, onde pode ser oferecido o texto, oferecido no texto as condições para uma compreensão da finalidade que originou as novelas e a razão pela qual elas são tão atuais para iluminar o nosso tempo. E respondendo agora à primeira pergunta do professor Roberto, na Bíblia hebraica podemos encontrar pelo menos 9 novelas bíblicas. A primeira delas seria a novela de José, a segunda, Ruth, a novela de Ruth, a terceira, a novela de Jonas, a quarta, a novela de Jó. Lógico, obviamente que não temos tempo aqui para falar do texto de Jó inteiro, porque existiu pelo menos 2 Jó. O Jó do capítulo 1 não é o mesmo Jó do capítulo 3 ao capítulo de número 40, são 2 Jós que são retratados, pelo menos 2 Jós nós temos nessa novela da narrativa de Jó, que são 42 capítulos. Temos também a novela de Esther, a novela do Cântico dos Cânticos, a novela de Daniel, que muitos pensam que Daniel foi profeta, mas Daniel não foi profeta, né? Se você acha que Daniel foi profeta, já quero falar que ele não foi, tá? O pessoal gosta de colocar aquilo na Bíblia que não está lá, né? Mas tudo bem. A tradição teológica da Idade Média que fez isso, e isso é assunto para outro momento, né? Temos também a 8ª novela, que seria a novela de Judite, e a 9ª novela, que seria a novela de Tobias. Respondendo à primeira questão do professor Roberto, a história de José é vista como uma novela judaica, sim. Professor Fernando, nós temos muita interação aqui no chat. Mais uma vez, bom. Boa noite aí para a galera. Estão saudando a minha pessoa, a sua, e direcionando vários elogios também. Um grande abraço para a galera que está ao vivo conosco. Que legal. O professor Fernando trouxe várias questões aqui, que cada ponto que o professor abriu daria uma live, né? O professor falou dos termos técnicos, Primeiro Testamento, que é mais usado pelos acadêmicos. O professor abriu uma questão que também é muito vinculada à arqueologia bíblica, ou à arqueologia do mundo bíblico, que está relacionada às muralhas de Jericó, que, segundo a historiografia do livro de Josué, consta, no entanto, não há nenhuma prova arqueológica, não há nenhum vestígio que essas muralhas existiram, né? Está muito mais por uma costura literária do que propriamente por uma narrativa histórica. Só esse ponto, professor, eu acho que daria mais uma live de 1 hora. Seria muito interessante. E aí, eu acho que vale a pena ressaltar que os professores que trabalham dentro dessa perspectiva de construção literária nas narrativas bíblicas, assim o fazem não na tentativa de ofuscar a fé ou de desconstruir a fé, ou até mesmo de desconstruir quem tem os conceitos de inerrância e de infabilidade da Bíblia. Não, a ideia não é essa. Os professores estão indo por uma outra chave de leitura hermenêutica, que é a chave de leitura que vai fazer uma análise dos textos bíblicos a partir de uma produção literária. E existem os gêneros e os estilos literários, né, que as pessoas estudam isso melhor até nos cursos de mestrado, de pós-graduação na área da exegese, em outras áreas. Então, o professor ele está indo a fundo
na teologia acadêmica, trazendo muitas questões, falando até de um dos pontos da exegese bíblia, o Sitzenleben, o lugar vivencial. Então, tem muitos pontos interessantes. Agora, uma coisa muito interessante também, professor Ripoli, é a questão dos dois Jós. Ah, sim. Isso aqui dá polêmica, hein? Isso aqui. Porque às vezes eu estou interagindo com meus alunos falando dos 3 Isaías. Falando do próprio, do Deutero e do Trito Isaías. Tem alguns que já ficam assim meio nervosos, né? Dizendo que isso é impossível, como pode ter 3 Isaías? Agora o professor está vindo com a mesma metodologia, sugerindo, talvez pelas divergências linguísticas, pelos divergentes estilos literários, que nós não temos um Jó, mas pelo menos 2 Jó. O professor pode falar um pouquinho mais, só uma palhinha mais sobre essa questão? Então, nós temos aqui exclusivamente, eu separei, falando aqui do Jó, da novela de Jó, né? E, lógico, a novela de Jó, ela é descrita como uma narrativa que propõe uma reflexão para além de Israel e de seu povo. O livro de Jó é um texto que tem uma importante mensagem para os dias atuais, pois questiona doutrinas estabelecidas, colocando em destaque o tema da justiça, do sofrimento e da religião. Da religião sempre entre aspas, aspas duplas. E aí eu gosto muito de usar o termo religiosidade popular no mundo antigo, porque sabemos que a religião como institucionalização, ela nasce na Idade Média, na verdade, no finalzinho do período da Idade Antiga, que a Idade Antiga é dividida em 7 partes, né? É dividida em 7 partes a Idade Antiga. Eu também tenho formação em História e leio muito sobre História Antiga, é uma área que eu gosto, né? Eu tenho aqui uma biblioteca aqui com várias pérolas preciosas de historiadores, né? Principalmente alguns franceses e americanos que estudam a historiografia e dentro de um viés também da arqueologia bíblica, né? Mas falando aqui do tema da justiça, né? Nesse sentido, a leitura do livro de Jó deve ser inspiradora para uma teologia que pretende ir além da lógica e dos princípios estabelecidos. Nas narrativas, apontado-nos que o livro de Jó questiona aquela teologia que afirma a pobreza, a doença e a dor. São retribuições, ou são retribuição de Deus pelo não cumprimento dos sacrifícios diários estabelecidos pela lei. Então, no livro de Jó, nós podemos visitar, ou o livro de Jó é visitado por essas narrativas, onde redescobre-se na relação com um Deus que defende e resgata o pobre. Então, dentro dessa perspectiva, nós podemos encontrar pelo menos 2 Jó, né? O Jó do capítulo 1 e 2 é um Jó, e o outro Jó seria aquele narrado do capítulo 3 até o capítulo ali, mais ou menos, se eu não me engano, até o capítulo 40, que na verdade são totalmente diferentes, né? São totalmente diferentes. Basicamente seria isso. Agora, o professor levantou uma questão aí da historiografia, que é importante eu dar aqui um parecer, né? Nós temos pelo menos 10 níveis da historiografia. Eu trabalhei isso no capítulo 1 da minha tese de doutorado, utilizando, sim, um autor que eu não sei se muitos conhecem, mas é o Walter Blanc. Ele tem vários livros editados em português, espanhol e inglês, e ele nos dá pelo menos 10 níveis da historiografia. A história dos historiadores, a história das obras, a história do balanço geral, a história da disciplina, a história dos métodos, a história dos ideais historiográficos, a história dos problemas, a história das funções do pensamento, a história social dos historiadores, a história da historiografia teoricamente orientada. Dentro dessa perspectiva, dos tipos de historiografia, de história da historiografia que nós temos pelo menos 3 funções da história da historiografia.
seria a função afirmativa, onde é afirmar uma ideologia oficial, que nós temos como trabalhar isso aqui, lógico, resumidamente falando, isso inserido na história de José, né? Temos a função crítica, que também seria uma segunda função da historiografia, que está relacionado às críticas aos princípios ideológicos, visões de mundo e modelos tradicionais e etc. E teríamos, em terceiro lugar, aqui uma função exemplar, onde oferecer material para reflexão teórica do servir, como por exemplo. Então, falando da historiografia na Bíblia hebraica, é um pouco complicado, porque nós temos, principalmente, 4 níveis de textos para analisar um texto histórico. E aí nós temos, em primeiro lugar, os textos primários, os textos secundários, os textos terciários e os textos quaternários. Então, as redações da Bíblia hebraica, e aí aqueles que amam a Bíblia hebraica, me desculpe, mas não tem como falar que nós temos textos históricos na Bíblia hebraica, nós temos textos de memória na Bíblia hebraica, lógico, não querendo tirar o valor do texto, tanto o Tanar, que é um texto sagrado no judaísmo, e também nem falando aqui de inspiração, porque inspiração não é um tema que é trabalhado pelo judaísmo. Quando nós falamos de inspiração da Bíblia, isso é um tema do Segundo Testamento, é um tema, uma preocupação da Idade Média, dos teólogos da Idade Média. Quando nós falamos em Tanar, nós não falamos de inspiração, nós falamos de texto sagrado, é diferente, são coisas díspares, né? Então, eu não sei se eu compliquei mais ainda aí, mas... Não, professor, foi muito bom a sua síntese, falando um pouco das questões da historiografia e também de interpretar a Bíblia como literatura e o Antigo Testamento como fonte traditiva e não propriamente como narrativa histórica. É um tema que tem muita coisa, né? O professor citou uma novela aqui também, que é a novela de Tobias, e para aqueles que quiserem ler essa novela, ela é muito fantástica, está no livro de Tobias mesmo, o apócrifo, você pode encontrar tanto na Septuaginta como nas Bíblias de edição católica, e é fantástica, né? Essa novela traz até um pouco mais da nova angelologia intertestamentária, né, professor? Ali a gente tem o anjo Rafael, temos o demônio Rasmodeu, é muito bacana. Bem legal. Ou seja, temos conceitos angelológicos e demonológicos que não existiam no Tanar, não existiam no Primeiro Testamento, mas já passam a existir nesse período intertestamentário. Muito bom, e eu acho que cada um desses temas daria uma outra live. Mas fica aí, vamos para a segunda pergunta, professor Fernando. Vamos lá. Temos uma... Essa aqui é interessante, hein? Vamos lá. Cuidado com o que você vai falar aí agora, hein? A galera tá aqui, já temos até perguntas aqui no chat. Olha, que legal. Temos uma narrativa real ou ficcional? Existiu um José histórico? Agora é contigo. Legal. Então, em relação àquilo que eu falei anteriormente sobre as fontes primárias da Bíblia hebraica, as fontes primárias, segundo os historiadores, e aí eu convido você a ler um artigo de um amigo que está fazendo pós-doutorado na Suíça, professor Silas Cardoso Klein, ele publicou um artigo agora em 2020 pela revista Caminhando, onde ele trabalha com mais profundidade sobre a questão das fontes, como podemos identificar as fontes, e também na sua tese de doutoral, que eu já li uma parte. Então, no entanto, nós temos fontes primárias, as fontes primárias são aquelas oriundas de objetos, escavações arqueológicas, de artefatos da cultura material. Passando para as fontes secundárias, estas são descritas pelos pesquisadores como aquelas em que nós não acessamos os eventos diretamente, e, portanto, fazem referências às fontes primárias. As fontes terciárias estão distantes dos acontecimentos, ficando assim um abismo historiográfico do horizonte temporal, e aqui entre aspas.
dos fatos realmente aconteceu, aquilo que realmente aconteceu. Reafirmamos que os textos contidos na Bíblia hebraica são textos de memória e não textos de fontes históricas. Agora, entrando aqui, lógico, fazendo essa justificativa em relação às fontes primárias, secundárias, terciárias e quaternárias, a Bíblia hebraica se enquadraria nas fontes terciárias. Lógico, pode haver pessoas que não aceitem essa argumentação, mas é o que os historiadores trabalham, e os historiadores trabalham com documento. Não que a Bíblia não tenha valor algum, tem sim, e tem muito valor. É um texto de mais de 2000 anos de existência, e assim sucessivamente. Mas vamos lá aqui a segunda questão. Voltando aqui um pouco na questão do gênero literário, o gênero literário novelístico tem por característica misturar ficção com realidade, comumente narrado em prosa. Então, o gênero literário novelístico, ele é comumente narrado em prosa, com um corpo literário relativamente longo, com vários enredos e personagens do estilo popular e com um final feliz. Ponto. Do gênero, agora, de modo genérico, e aí falando aqui entre aspas, a novela pode ser situada entre o conto e o romance, com a diferença fundamental de que o conto é mais breve e o romance mais longo. Entretanto, que o conto privilegia um determinado fato. A narrativa da novela pode conter vários enredos conectados entre si. Seu ritmo também é muito mais lento que o conto, embora mais rápido que o romance. E nem sempre é fácil distinguir a fronteira entre os três gêneros, pois há muitas características em comum. Agora, falando da novela bíblica, ela recebe importância no pós-exílico, como eu disse na minha fala anterior, na minha primeira fala. Primeiro, em que o momento profético em Israel estava em baixa. Assim, de certa maneira, a novela bíblica assume o papel da profecia na defesa dos direitos do povo de Israel, como disse anteriormente. A novela bíblica também costuma colocar seus enredos num passado distante, e, na maioria das vezes, em outro país. O seu objetivo é iluminar o contexto da sua comunidade no presente, onde ela traz para dentro da narrativa de um fato ou de fatos do passado, elementos do presente, do momento em que a novela é posta por escrito. A novela, e falando aqui da novela de José, ela localiza seu personagem no Egito, antes da formação de Israel. E aí nós temos o texto de Gênesis 39, verso de número 1, e José foi levado ao Egito. E cada novela vai trazer a sua característica, cada novela vai trazer o seu contexto histórico. Outra característica fundamental da novela bíblica é a preocupação com a transformação do contexto histórico em que ela foi escrita, como eu disse também na minha primeira fala aqui, respondendo a primeira pergunta do professor Roberto. Por isso, o autor sempre insere elementos, e aí eu falo aqui dos redatores, né? Sempre os redatores inserem elementos do presente no enredo sobre o passado. O referencial na novela é o passado, mas a meta é o presente. E por isso, para entender a novela bíblica, é fundamental conhecer o contexto em que ela foi escrita. E aí volto aqui a falar, o contexto histórico onde a novela foi escrita é de suma importância para entendermos as conjunturas do texto e da narrativa e também da linguagem que a narrativa está se referindo, está sendo relacionada naquele momento. Isso diferencia as novelas bíblicas das novelas clássicas gregas ou modernas. Então, a novela bíblica, ela traz um diferencial muito grande de outras novelas modernas, né? Como, por exemplo,
a arte, a beleza, o estilo do enredo, e assim sucessivamente. Evidentemente, lógico, obviamente, que a hermenêutica bíblica tem a capacidade de atualizar a novela bíblica para os diferentes tempos e lugares onde se encontra o seu leitor e sua leitura. Agora, em relação à novela de José, ou da história tratada sobre José, o início, no início da sua novela, nós temos um cabeçalho genealógico, né? E aí o texto bíblico nos oferece a seguinte questão. Estas são as gerações de Jacó. Por distanciar-se historicamente das realidades do Egito, as narrações aproximam-se dos ambientes vivenciais das comunidades do judaísmo antigo. São descritas na novela diversas observações sobre o empreendimentos sociais, sobre a escravidão com validade, tanto para relação ao Egito, também como a localidade do Levante, que é gigantesca a localidade do Levante. E dentro ainda da perspectiva da novela de José, a história de José, existe um pesquisador, Doberhan, eu sempre lembro o segundo nome dele, sempre esqueço o primeiro nome, mas o segundo nome eu sei que é Doberhan. Doberhan, ele vai nos falar o seguinte, que a história de José, ela se atém a algumas condições históricas, entre aspas, sob as quais tal fabulosa ascensão pode ser compreendida não apenas como puro produto de fantasia, mas entra perfeitamente em cogitação como uma possibilidade historicamente dada. E aí, historicamente, aqui sempre entre aspas, né? Não tem como fugir dessa realidade, né? E no início da novela de José, podemos notar uma pequena introdução, como eu disse anteriormente. Nessa introdução, nos é apresentado pelo redator algumas questões que são interessantes. A vida do patriarca Jacó, que, na verdade, o texto começa nos apresentando que vai relatar sobre a história de Jacó, mas, na verdade, a narrativa fala-se da história de José, né? São coisas interessantes da narrativa. A narrativa novelística situa-se na obra historiográfica de Êxodo, capítulo 2, a 2 Reis, capítulo de número 25, com a redação inicial na época do exílio babilônico, no contexto da historiografia deuteronomista, baseando-se, né, na conclusão de Babilônia em 2 Reis, capítulo 25, e assim sucessivamente, segundo a diferente conclusão persa do cronista de 2 Crônicas, capítulo de número 36. E, além do mais, alguns aspectos literários salientados por alguns pesquisadores nos trazem evidências de inclusões editoriais dentro dessa narrativa, que isso também é algo muito importante nós apresentarmos aqui nesta live. Então, algumas evidências, alguns pesquisadores nos fornecem que na história de José existem várias evidências de inclusões editoriais, tais como a coerência linguística, como também o esboço histórico da grandeza social de Israel a partir do Egito, como quem desconhece as tradições patriarcais. Então, isso é importante salientarmos aqui nesta noite. E olha, são vários pesquisadores que colocam, que levantam esses questionamentos em questão à redação da história da narrativa novelesca, e aqui falamos de José. A novela também apresenta vários grandes temas, como, por exemplo, o conflito entre José e seus irmãos, a aparição e ascensão no Egito, a reconciliação entre José, os seus irmãos, e assim sucessivamente. Agora, na perspectiva que o professor Roberto nos coloca aqui nesta noite, se temos uma narrativa real ou ficcional, ou existe um José histórico, não tem como responder essa questão sem documentação da historiografia, não tem como, né? Estamos falando de textos que foram redigidos, textos de memória, da memória de Israel. Então, um personagem real é impossível. Lógico, no âmbito da fé, a pessoa acredita de Gênesis até Apocalipse.
Agora, quando você vai para o campo da história e também da historiografia, o historiador, ele trabalha com documentação. Ah, mas o documento da Bíblia hebraica não é válido? Não é que ele não é válido, ele é válido para a religião de Israel, para a religiosidade de Israel e para o protestante e o católico, né? Tem muitos teólogos que na Idade Média, ou melhor, no período da Idade Moderna, de 1453 a 1789, descartaram o Primeiro Testamento. Só para vocês terem uma ideia, descartaram totalmente o Primeiro Testamento. E, lógico, após as pesquisas arqueológicas e o trabalho dos historiadores, da ciência moderna, e aí, quando nós falamos de arqueologia bíblica, nós temos um trabalho de químicos, nós temos um trabalho de arquitetos, nós temos um trabalho de engenheiros, de geólogos, de geógrafos, de vários profissionais para detectar aquele fato historiográfico. E se eu não tenho um achado da cultura material, como que eu posso falar que aquele texto faz parte de um fato realmente que aconteceu na história, né? Então, essa é uma preocupação, acredito, dentro daquilo que eu tenho lido, daquilo que eu tenho pesquisado, essa é uma preocupação mais da galera que trabalha com exegese, com os historiadores também. Agora, quando você vai para o campo, os teóricos que estudam os estudos literários, eles não têm essa preocupação se aquele personagem existiu ou não. Por quê? Eles trabalham com texto. Obviamente que o exegeta também trabalha com texto, mas são preocupações diferentes. Por isso que quem trabalha analisa a Bíblia hebraica dentro de um ambiente literário tem menos preocupações do que outros especialistas, como, por exemplo, os exegetas. Lógico, os exegetas desde o século XVI, e aqui eu cito o Spinoza, que foi um camarada que deu o pontapé inicial, um especialista que deu o pontapé inicial na análise crítica do texto bíblico. Não é você criticar e falar, meramente falar, não, esse personagem, ele não existiu, não é isso, né? A questão é trabalhar com seriedade acadêmica, com a cultura material. O que a cultura material me oferece para que eu apresente que esse personagem, ele existiu ou não. Então, respondendo à questão aqui, não tem como dizer que José foi um personagem histórico, como nos apresenta os historiadores, como nos apresenta a historiografia moderna, não tem como, né? Professor, o nosso tempo já está correndo e a gente tem uma terceira pergunta. Certo. E eu já vou até fazer ela para o professor, se o professor pudesse sintetizar o conteúdo, porque nós sabemos que é vasto. Aqui no chat já tem bastante perguntas e eu gostaria de lê-las para o professor. Tem algumas perguntas que são até interessantes e tem legal. tudo a ver com o que o professor está citando. Então, o professor fez algumas aberturas na sua abordagem que seriam interessantes e até me deixa um pouco ansioso continuar o diálogo comentando essa segunda pergunta. E é muito interessante, né? Mas também aqui no chat o pessoal está voltando a essa temática da historicidade ou da não historicidade de alguns personagens dos textos novelísticos, né? Sim. E tem uma até interessante aqui, né? Embora eu não precise responder ela agora não, mas o nosso companheiro, ele pergunta: se a novela toma o lugar do profetismo, como considerar o texto sagrado? Mas, enfim, daqui a pouco você responde. Vamos para a última pergunta da pauta, que é: quais as questões ideológicas da história de José? Se o professor pudesse sintetizar, e depois vamos para a galera aqui do chat. Tá ok, vamos lá. Quero aqui, antes de responder a pergunta do professor Roberto, agradecer também o pessoal aqui do Instagram. Estou visualizando aqui o pastor da Igreja Batista, o pastor Dani, Igreja Batista nos Braços do Pai, alguns amigos aqui que nos acompanham na live, aqui pelo Instagram e também pelo YouTube. Muito obrigado pela presença de todos vocês.
Vamos lá. Falando um pouco da perspectiva das articulações ideológicas da novela de José, a princípio, considerando a situação vital do judaísmo antigo, ela está claro, portanto, que a base material requererá uma rede composta por famílias, necessariamente com duplo vínculo, cultural, o culto a Yahvé e também econômico. Em território lógico, estamos falando aqui de um território com escassez de água doce, desertificação e com poucas alternativas agrícolas. A fraternidade será imprescindível para que todos adquirem a suficiência nutricional. Lógico, obviamente, quando ao que nos diz respeito à agricultura. Temos, entretanto, a crítica à apropriação tanto dos meios de produção quanto do que fora produzido. E aí nós podemos dar aqui um exemplo, em Gênesis 41, verso 46 a 57, José organiza o trigo, na verdade, o tributo, em todas as cidades do Egito, e na sequência impõe o seu poder como administrador. Resta às pessoas, para a sua sobrevivência, compor o trigo controlado por José, ou melhor, comprar o trigo controlado por José. Desta forma, os povos do sul do Levante foram submetidos à dominação egípcia. Quem não comprasse o trigo com José morreria de fome. Instaura-se no Egito uma forma sistemática de escravização por meio da apropriação dos instrumentos agrários, ferramentas, mão de obra, terra agricultável, etc. E do controle das estações distributivas. Então, nós temos aqui, se nós olharmos a novela de José, a narrativa de José, e olha, não falamos aqui da novela que passa lá, que passou-se aí no canal 7, não, nós estamos falando da novela bíblica de Gênesis, capítulo 37, versículo número 50. Estamos falando aqui algumas particularidades ideológicas de José, porque falando de uma perspectiva pedagógica de José, a história de José ela é muito bonita, mas existem ideologias que nos apresentam a narrativa, a literatura bíblica, e uma delas seria essa, a extorsão. O José utilizando do seu poder para extorquir as outras pessoas. Lógico, obviamente, estamos falando aqui de um José, de um personagem que existiu para o judaísmo, para a tradição judaica, estamos falando de um personagem que existiu. José é soberano, governador, administrador e principalmente um tirano. Não podemos deixar de falar isso. José começa, a narrativa de José começa o seu pai mandando fazer uma túnica para ele, tonete, se eu não me engano, aqui no texto hebraico, túnica de várias cores. Deixa eu procurar aqui, que eu tenho aqui eu fiz essa anotação. É importante também ressaltarmos que nós temos aqui as fontes ideológicas da novela. Túnica colorida, na expressão hebraica mais literal, seria tonet passim, túnica de várias cores, que seria uma das formas ideológicas da novela. Essa mesma túnica, a mesma túnica colorida, o tonete passim, é encontrada também uma túnica de mangas longas e adornos coloridos, onde as princesas e príncipes de Israel utilizavam, como, por exemplo, a túnica que usava Tamar, a princesa e irmã de Absalão, que foi violentada por Aminon, seu irmão, e aí nós podemos encontrar esse texto em 2 Samuel, ou 2 Samuel, capítulo 13, verso 18. O segundo acontecimento que revela a ideologia da novela são um sonho de José, todos conhecidos, né? Acredito que aqueles que são cristãos e católicos que leem a Bíblia conhecem a narrativa. A narrativa é clara em dizer que o sonho de José aparece na narrativa para dizer que realmente o desejo de José era governar. José é soberano, José é administrador, José também é um tirano.
identificado pela narrativa, obviamente tutelado pelo faraó, tutelado principalmente pelo faraó. E aqui nós temos de maneira, observamos que de maneira clara na narrativa, é possível afirmar que as personagens de reis e tiranos encarnavam a figura do herói trágico, e que eles são agentes importantes no desenrolar do processo histórico. Cotejado com o nosso objeto de trabalho, o objeto de estudo, o papel de herói se encaixa perfeitamente em José. José não apenas dirige as políticas governamentais, mas as utiliza para extorquir a população e levar as pessoas até a categorização de escravos do faraó. Então, nós temos aqui na narrativa, nós temos no texto narrativo ou na história, né, de José, estes insights que a própria narrativa, que o próprio texto bíblico nos oferece, O governo tirano de José, proporcionado nas narrativas novelísticas de José, leva-nos à identificação e nos apresenta, nos descreve ou nos apresenta a definição de um tirano no mundo antigo. E segundo a concepção do imaginário grego, nós temos que analisar que o cochear, a tirania, o poder conquistado e perdido, a sequência contínua ou bloqueada de gerações, a sucessão direta ou desviada, a retidão ou os desvios das relações sexuais e o acordo ou mal entendido na comunicação dos pais com os filhos e dos filhos entre si, a presença de espírito ou esquecimento. É porque no imaginário grego, a figura do tirano, tal como pintada nos séculos V e IV antes da Era Comum, desposa aos traços do herói legendário, ao mesmo tempo eleito e maldito. Essa citação é de Jean-Pierre Vernot e de Pierre Vidal-Naquet, né? Você pode encontrar esse texto na internet. Sempre na minha fala eu preparo algumas citações de alguns especialistas que nos falam, nos apresentam coisas desse tipo. Essa categorização que o Jean, o Pierre Vernot e o Pierre Vidal-Naquet nos rediz, nos apresentam que pode ser relacionada à figura mítica da novela. E aí sim, né, nós temos um personagem mítico na novela. Respondendo ainda a segunda questão do professor Roberto. Segundo os especialistas, José é um personagem mítico. Ela carrega os traços, na novela de José, esse personagem mítico carrega os traços de um herói legendário do povo israelita, no período posterior ao exílio babilônico. José é a personagem mítica que foi eleito pelo faraó para ser administrador do seu império. E quando nós encontramos a seguinte fórmula, né, sobre a história de José, é necessário nós prestarmos atenção. E na narrativa bíblica nos é descrito isso. E disse José ao povo: prestem atenção, eu adquiri a vós, hoje, e a vossa terra para Faraó, e vós, e vossa terra. Respectivamente, o povo agradece José, né? Então, é um abuso de poder, que nós vemos muito isso na atualidade hoje, abuso de poder, políticos abusando de poder, policiais abusando de poder, isso em todas as nações, né? Nos 5 continentes, o abuso de poder sempre existiu na história humana. Isso é retratado na novela de José. Se você tem dúvida, leia Gênesis 47, que você vai encontrar, não aquele José, que o faraó, na narrativa nos apresenta que o faraó, descrevendo José, tinha o espírito de Deus, ou cheio do espírito de Deus. Não. Em Gênesis 47, nós encontramos o José tirano, que tirou a terra do povo, que tirou a esperança das pessoas e utilizou do seu poder, e utilizou daquilo que ele para extorquir a população que enche.
e extorsão. Nunca na história humana, você vai encontrar um escravo agradecendo por ser escravo. Não, mas na Bíblia você encontra isso. É só você ler Gênesis 47, que você vai encontrar o escravo agradecendo por ser escravo, né? É revoltante isso, mas está na Bíblia lá. E aí tem coisas que nós lemos no texto bíblico, como essa, como que o escravo vai agradecer que é escravo? Nunca, gente, nunca, né? Nunca que um escravo vai agradecer que é escravo, é desumano ser escravo, né? Então, temos aqui, eu abro um parênteses para dizer isso, aqui em Ribeirão Pires, nós temos a história afro-brasileira, muito forte na cidade de Ribeirão Pires, onde muitos africanos, muitos negros foram escravos. A minha avó, ela é escrava, foi escrava, baiana, filha de escravos, na verdade, filha de escravos, né, que veio da Bahia para cá e mora aqui na cidade de Ribeirão Pires. Eu sou branco, mas na minha família é aquela miscigenação, né? Não sei se nem é correto falar essa palavra, mas alguns brancos, outros negros, e assim sucessivamente. É errado também falar a expressão mulato, porque é um termo pejorativo, isso eu já aprendi, graças a Deus, né? Sempre estamos aprendendo, mas nessa perspectiva da escravidão e da extorsão, já vou aqui para a conclusão, está escrito no texto, e eles disseram, fizeste-nos viver, encontramos graça nos olhos do nosso Senhor, e viveremos para o faraó. Por obviedade literária, temos a construção de um redator judaíta de Jerusalém, lógico, do pós-exílico babilônico, ou, em caso da datação mais recente, que fosse judeu. Com efeito, temos um monarca governando e agindo, lógico, monarca aqui entre aspas, e agindo segundo as diretrizes divinas de Javé. É interessante também ressaltarmos que a narrativa de Gênesis 39 nos apresenta que Deus, que Javé, o Yod-Heh-Vav-Heh, abençoava em tudo José. Se nós olharmos a narrativa por este olhar, que é o olhar que sempre é utilizado pela maioria dos protestantes e católicos, que José era abençoado por Deus, e aí Deus, aqui eu faço referência à Septuaginta, ao texto grego, que que José era abençoado pelo Yod-Heh-Vav-Heh, pelo Javé, que José era amado do seu pai Jacó, nós faremos uma leitura. Quando nós olhamos a perseguição dos seus irmãos, nós conseguiremos encontrar as ideologias descritas no texto novelístico. Então, as questões ideológicas da novela de José são várias, eu citei aqui algumas, né? Mas são questões ideológicas que nos demonstram o real interesse do redator em demonstrar aquilo que ele nos apresentou na narrativa. Isso do Gênesis, do 37 ao 50. Professor Roberto? Professor Fernando, muito bom, muito conteúdo, e eu indico para aqueles que estão assistindo ao vivo, depois assistirem novamente com os cadernos de anotações, para que vocês possam se familiarizar com alguns termos utilizados pelo professor, aprofundar algumas questões, porque tem sido, para cada pergunta, o professor tem trago muito conteúdo, referenciais teóricos e muitas coisas, muitas questões relacionadas a cada pergunta. O nosso tempo de 1 hora já foi, mas eu tenho aqui 2 perguntas, professor Fernando, se o professor puder respondê-las de forma resumida para os nossos queridos internautas que estão conosco ao vivo, desde o começo da live. Uma é do Eliu, o Eliu que ele também lecionou um semestre aqui na casa, na FTLB, e foi seu aluno, foi meu aluno, e foi seu aluno também, e aluno da sua esposa, da Sheila, não foi isso? Eu lembro do Eliu, lembro.
Não tem como esquecer do Eliú, porque o Eliú é o cara da filosofia, não é? Isso, esse mesmo, esse mesmo. É, Ele foi nosso aluno naquele seminário internato que nós lecionávamos, né? Você lembra disso? sim, Faz um bom lembro lá, tempo, né? a Faculdade do Avivamento Bíblico, é localizada em Ribeirão Pires. Isso mesmo. Então, é o Eliú que te pergunta como identificar uma novela bíblica. Ah, sim. Sim, vamos lá. Identificamos a novela bíblica pelo seu gênero literário. Se é um conto, ou se não é um conto, e assim sucessivamente, né? Então, pelo gênero literário da novela, nós podemos identificar se ela é uma novela ou não, né? Como, por exemplo, aqui na história de José, nós temos uma novela que está repleta de conto, mas também nos traz a sagacidade mítica da novela, lendária da novela. Um personagem que é uma história que é construída no presente, que é atribuída ao passado, mas ela está respondendo questões do presente, questões ali do século VI, do século V, do século IV, antes da Era Comum. Então, a novela bíblica, ela responde às questões do presente, estão respondendo questões sociais do presente. E a temática da escravidão, ela é de suma importância, porque com os escravos, a realidade funda-se mais na dor, né? Mas abstraindo dos contextos da política egípcia, sobreposto pela escassez generalizada de alimentos, e assim sucessivamente. Aí a crítica fica fluida, né? Nos contextos dos relacionamentos familiares, sobrepõe as intrigas entre os seus familiares, intrigas, né, de ciúmes e etc. Mas eu quero aqui fazer uma citação do autor, o Klaus Westermann, é um biblista alemão. Ele diz o seguinte, que a prosperidade é respondida pela competência, pela confiabilidade e lealdade inflexível. As circunstâncias simples preparam o caminho para restaurar a paz despedaçada e salvar muitos da fome. A temática da fome é uma temática atual, totalmente atual. Então, se você tem um tirano no poder, lógico que vai ter fome. Se você tem um tirano no poder, as pessoas não terão aonde morar, não terão onde trabalhar. E aqueles que conseguirem comida, já é um milagre. Hoje, conseguir comida é milagre, porque nem todas as... Estamos falando de quase mais de 14 milhões de brasileiros desempregados, né? A questão da fome é uma questão mundial, né? Temos aí o problema da pandemia, que também é um problema mundial, mas a questão da fome sempre foi um problema, E os nossos governantes, que infelizmente muitos deles, que nós não podemos generalizar, muitos deles não têm o viés popular, e aí alguns dos nossos governantes, falando aqui do Brasil, tiveram esse viés popular, né? Não quero falar aqui o nome para não gerar polêmica, para não dizer, né, que eu estou levantando a bandeira, tal, porque a minha bandeira é a bandeira da justiça. Mas respondendo a pergunta do Eliú, nós podemos encontrar através do gênero literário da narrativa. Basicamente seria isso. Mas se eu não conseguia ser muito claro aqui, depois ele pode me enviar um e-mail, eu posso enviar literatura para ele, que eu estou estudando sobre isso atualmente. Ok, professor Fernando, muito conteúdo. E vamos para a próxima pergunta para a gente não entrar no cenário político contemporâneo do Brasil, senão a live vai virar 3 dias e 3 noites, vai ser igual o relato da ressurreição. Legal. Vamos lá. O Eilton, que ele foi meu aluno aqui do hebraico, e se eu não me engano, ele foi seu aluno do curso bacharel em teologia. Foi também, eu sei quem é o Ailton. Que bacana os nossos alunos acompanhando a live, né? O Ailton parece estar fazendo missão, né? Ele foi para missões, não é? Se eu não me engano. Isso, ele foi. Isso. Ele foi
não foi nem interior de São Paulo, me parece que ele foi para o interior, para o Nordeste, melhor dizendo, para alguma região do Nordeste, desenvolver um trabalho pastoral em uma igreja, né, como co-pastor. E foi muito bem instruído, né, com a sua formação teológica, com a nossa formação aqui do curso de hebraico bíblico, e tem um carinho muito grande pela sua pessoa, porque sempre citou você nas nossas aulas e nas polêmicas que você levantava lá. A polêmica não tinha muitas, não. Mas vamos lá, ele pergunta o seguinte, aí ele escreve história com E, eu acredito que é de propósito mesmo. Certo. Seria a história de José apenas uma ficção para fortalecer a fé do povo hebreu no Deus de Abraão? Pode repetir, professor? Posso. Seria a história de José apenas uma ficção para fortalecer a fé do povo hebreu no Deus de Abraão? Sim, correto. Por quê? Porque nós temos os redatores que redigem essa novela não são redatores mais como, por exemplo, daqueles que iniciaram as redações oficiais em Israel no século VIII, finalzinho do século VIII, início do século VII, onde inicia as redações de Israel. Aqui são redatores que sabem realmente o que estão fazendo, né? E aí eu posso dar um exemplo do livro de Daniel. Lógico, teria que dar um exemplo aqui da novela de José, mas eu vou dar um exemplo de Daniel capítulo 2. O que o autor ele está falando sobre que a pedra foi cortada com a mão do homem? Como eu posso analisar esse texto literariamente? Ele está falando ali, ipsis literis, da construção do segundo templo. Ipsis literis está falando sobre isso, ele está tentando descrever. Quando nós vamos para o cenário da teologia mais tradicional, o pessoal levanta tanta coisa ali, eu já ouvi tantas coisas falar sobre aquela pedra, que, que pelo amor de Deus, não é fácil. Né? Professor, eu acho que você ouviu aquelas questões do escatologismo dispensacionalista a respeito da pedra lançada, o governo do anticristo, e só falta a galera dizer que o Bolsonaro é o anticristo, ou o Dória, né? Mas, enfim, se não estiver falando já, se já não estiver falando aí. Mas, enfim, pode finalizar, professor. Então, nós temos aqui um produto da ficção judaica, realmente, a história de José é produto da ficção judaica, e aí eu quero melhorar aqui do imaginário judaico, né? Do imaginário judaico do redator. O redator, ele insere pedras preciosas no texto, e, lógico, falando da sua vivência social, das suas relações entre parentesco, uma coisa interessante, entre a história dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, é que eles não se conheceram. Essas histórias foram reunidas. Essas histórias foram reunidas no pós-exílico babilônico. Então, são histórias de famílias que foram reunidas e organizadas pedagogicamente. E olhando por um viés pedagógico, fica muito bonito, porque existe começo, meio e fim. Mas o que essas literaturas querem realmente nos apresentar? O que esses textos literários da Bíblia hebraica querem nos descrever sobre a realidade daquele povo que sofreu, daquele povo que vivenciou grandes catástrofes nas suas famílias? O que o redator está nos apresentando com essa literatura que nós temos hoje? Lógico, obviamente que não falamos aqui de texto original, porque não tem como isso, é impossível falar em texto original, não existe texto original, né? Mas o texto ele se torna belo quando nós conseguimos entender o real sentido do redator, que isso já é muito difícil, né? Mas falando de uma perspectiva do imaginário judaico, nós podemos encontrar isso na história de José. Lógico, olhando academicamente, é um produto da ficção judaica, do imaginário judaico. Agora, como poderemos utilizar a história de José no âmbito pastoral, né? Há possibilidade de utilizarmos a história de José
no âmbito pastoral, sem que ninguém jogue pedra em nós? Existe. Tem como falarmos de um tom que as pessoas entendam que realmente aquilo foi inserido num determinado contexto para nos ensinar as questões vivenciais desse povo que sempre sofreu na história da humanidade, né? E aqui nós estamos falando do povo judeu, realmente. Ok, professor. A última pergunta é do professor Jonatas Couto de Lima, que é um dos ADMs do grupo Enquetes Teológicas com FTLB, que todos os sábados faz interações teológicas, das 9 da manhã às 4 da tarde, e das 4 da tarde às 6 da tarde, temas livres, né? Inclusive, quem está aqui ao vivo, se quiser fazer parte do grupo Enquetes Teológicas com FTLB, só me mandar um WhatsApp, é o 11 970 98 42 32, e é um grupo de WhatsApp que de segunda a domingo é fechado e só abre aos sábados para interação teológica. São cerca de 250 membros no grupo que trabalham temas, então é muito bom. O professor Jonatas é um dos administradores e ele faz a seguinte pergunta para o professor, é a nossa última pergunta. Certo. Existe alguma relação entre as novelas bíblicas e as novelas gregas? Não, olha, veja bem. Olha só, nós temos uma literatura que foi construída do imaginário vivencial, mas que foi influenciada por outras literaturas. Não tem como falar que a literatura judaica, a literatura bíblica da Bíblia hebraica, não houve influência de outras literaturas. Ah, sim, né? E aí nós poderíamos aqui falar vários exemplos dessas influências, né? Agora, há, com certeza, influência de outras literaturas na literatura bíblica, lógico, nas novelas judaicas, principalmente nas novelas judaicas que foram construídas no pós-exílio babilônico. Isso com certeza. Há uma influência muito forte, sim. Ok. Bem, eu quero agradecer a todos que estiveram conosco desde o começo da live, aqueles que entraram depois, que fizeram as perguntas aqui no chat, a todos os nossos alunos, ex-alunos, amigos, membros do Enquetes Teológicas, um grande abraço para vocês. Amanhã nós teremos Enquetes Teológicas nos horários que eu disse. À noite, mais tarde, ainda terá, a partir das 20 horas, o seminário temático mensal, trabalhando o caráter do sacrifício de Olá, o holocausto. Se vocês quiserem saber mais, me mande um WhatsApp também, é o 11 970 98 42 32. E ao meu amigo e professor Fernando Ripoli, professor doutor Fernando Ripoli, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por compartilhar tantas pérolas, tanto conhecimento maravilhoso conosco essa noite. Direcionar ao professor agora para suas considerações finais. Antes de agradecer aqui, eu gostaria de falar a todos vocês que nos ouvem nesta noite, né, que a história de José, ela traça-nos novos eixos para antigos conflitos. Parece óbvia a relação entre a divindade e a população, mas tomemos na qualidade de uma novidade pelo fato de, enfim, a presença de Javé, ou a presença de Deus, preencher exatamente o vazio deixado pelo monarca ou o rei. O destino da comunidade, por meio da narrativa novelística, segue ligada com as intenções divinas, e a elas diz respeito, mais do que um determinado capítulo, como, por exemplo, como o capítulo de número 39. Todo o enredo da novela depende disso. Claramente, estamos diante de camadas literárias de cunho teológico. Isso é importante nós salientarmos. Entretanto, a insistência da presença de Javé
como promotor da superação de punição injusta. Chama atenção para a incontornável convivência com povos de variados modos de ser, numa região tradicionalmente multicultural. Atribuir a Javé o controle do próprio destino, ao contrário de relegar-se ao abandono das lutas de sobrevivência, enceta a comunidade às buscas por um bem social, um bem-estar social, inserindo as esferas da vida cotidiana nas tradições oriundas da promessa ancestral por terra, atualizada pelos atos divinos em cada evento. O simbolismo da terra deve ser ressaltado na significância de bem-estar na novela. O salvamento do poço e a libertação da prisão como libertação do exílio babilônico. E a emergência política no novo lugar de vivência do Egito, como possibilidade de autonomia político-sacerdotal em Judá, ou como nos apresenta o texto hebraico em Yehudá. Então, quero aqui agradecer ao convite do professor e doutor Roberto, diretor da Faculdade Teológica em Línguas Bíblicas, por nos proporcionar essa reflexão nesta noite. Já quero aqui também, de antemão, agradecer todos os amigos e aqui os meus seguidores do Instagram, que são mais de 1.000, quase 1.500 seguidores no Instagram, eu que tenho um Instagram aí aproximadamente 6 a 7 meses. Quero agradecer todos vocês pela presença e por vocês estarem conosco até o final desta live. Eu quero agradecer também de coração ao professor Roberto e todos os amigos que nos ouvem aqui nesta noite. O meu muito obrigado. Obrigado, professor Fernando Ripoli. Às vezes, eu já te conheço há tantos anos e a gente trilhou tanto caminho juntos aí, né? Desde a EST, quando você nos apresentou a EST, e depois a pós-graduação, o mestrado, doutorado, né? Compartilhando as cadeiras. Eu até esqueço de colocar o DR na frente. Mas muito obrigado, professor doutor Fernando Ripoli, né? Uma pessoa maravilhosa aí que temos a honra de ter o seu carinho e também a sua amizade. A nossa próxima live será no dia 11 de junho. Estaremos com o professor Nil Costa, trabalhando o tema O Imaginário de Lúcifer, em Ezequiel 28 e Isaías 14. Então anotem aí, todos que estão ainda online, 11 de junho, às 20 horas. O Imaginário de Lúcifer. Eu não sei por que, professor Fernando, esse negócio de Lúcifer dá tanto ibope, porque é um negócio que nem existe na Bíblia hebraica, o tal do Lúcifer. Nem existe no Novo Testamento grego e o pessoal vai e bomba na Netflix, né? E quando você fala por aí que Lúcifer não existe, o pessoal fica bravo. O Tertuliano deu uma ajudinha na heresia, né? Foi. Ele e o Jerônimo, né? Isso. Jerônimo também. Mas, enfim, será um tema muito bacana e todos estão convidados. Um forte abraço a todos vocês, que o Criador vos abençoe e até a próxima live. Professor Fernando, forte abraço. Obrigado, meu querido. Tamo juntos, animados. Obrigado, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.